Solicito ao senhor secretário, deputado Renato Rainha, que proceda a chamada nominal dos senhores parlamentares para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado Zé Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéias Paes, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasni de Rore, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Jorge Cauí, presente. A lista de presença acusa o comparecimento de 9 senhores parlamentares à sessão plenária. Há número regimental. Daremos início ao pequeno expediente. Inicialmente, concederemos a palavra para os comunicados de líderes. Conceda a palavra ao primeiro líder inscrito, deputado João de Deus. Na ausência do orador, convido o próximo orador inscrito a fazer uso da palavra, deputado Renato Rainha, pelo tempo de 2 minutos e meio. Senhor presidente, nobres deputados, a imprensa noticiou esse final de semana, sexta-feira, um trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Distrito Federal, especificamente pela primeira Delegacia de Polícia, trabalho este chefiado pelo delegado Dr. Antônio Coelho Sampaio, um delegado que tem trabalhos importantes na área de segurança do Distrito Federal, juntamente com a sua equipe, os agentes de polícia Adão Jorge, Charles de Menezes, Emanuel Loureiro, Estênio Ferreira, Fernando César, Gildenor Valentim, José Manuel, Marco Antônio, Jorge Viana, Marco Batista, Maurran Pantoja, Martim da Conceição, Paulo César Moreira, Ricardo Costa e Valdei Batista, os quais conseguiram prender o traficante do Rio de Janeiro, perigoso, envolvido com o Comando Vermelho, Pedro Jorge Gouveia Filho, também conhecido como Pedrinho Maluco, que estava aqui no Distrito Federal para perpetrar sequestros, inclusive com empresários e políticos do Distrito Federal, entre os quais o nosso companheiro, deputado Luiz Estevão, que estava na lista desse perigoso traficante, a quem nós queremos render a nossa solidariedade neste momento. Mas queremos parabenizar, mais uma vez, a Instituição Policial Civil do Distrito Federal, da qual eu tenho a honra de pertencer, da qual eu tenho a honra de ser um servidor. Realmente, apesar de todas as dificuldades que a instituição vem passando, apesar de todas as atitudes
que o governo popular e democrático vem desenvolvendo no sentido de desmotivar essa instituição e de destruir essa instituição. Só para se ter uma ideia, hoje nós temos na instituição policial civil pessoas que desenvolvem a mesma função recebendo salários diferentes devido à incompetência do atual governo. Além do mais, não cumpre o senhor governador a proposta de campanha e direitos constitucionais sagrados, como é o caso da isonomia e da proporcionalidade. Concedeu a essa instituição, estou concluindo, senhor presidente, uma autonomia ainda capenga, ainda manca, uma autonomia que está precisando ser implementada de fato. Realmente, o governo tentou destruir a instituição policial civil, mas profissionais da altura e do valor do doutor Antônio Coelho Sampaio e dos policiais que compõem a primeira DP e, de fato, toda a instituição policial civil mantém o serviço da Polícia Civil num padrão de qualidade que é reconhecido como a número 1 desse país. Parabéns, doutor Antônio Coelho Sampaio, parabéns a toda a sua equipe. Senhor presidente, nós apresentamos uma moção de votos de louvor a esse trabalho desenvolvido, que é um trabalho que tem que ser feito na raiz, sob pena de nós termos o crime organizado se espalhando no Distrito Federal. É um trabalho que tem que ser feito com energia, como foi feita pela primeira DP, para matar na semente o crime organizado no Distrito Federal. E eu quero solicitar a Vossa Excelência que, em caráter extraordinário, coloque essa moção extra-pauta hoje na ordem do dia, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência defere o pedido de Vossa Excelência e solicitará a assessoria da mesa que receba a moção para leitura e, após o que, será incluída na ordem do dia extra-pauta. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Marcos Arruda, que falará pela liderança do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, senhor presidente, eu quero aqui, como deputado e como líder da bancada do PSDB, e em nome do deputado Peniel Pacheco, Zé de Maia e Marco Lima, prestar total solidariedade a esse grande líder do PMDB e da oposição aqui no Distrito Federal, o deputado Luiz Estevo, pelos últimos acontecimentos ocorridos, e desejar a ele todo sucesso e que Deus proteja o deputado Luiz Estevo e toda a sua família. Senhor presidente, quero também, nesse momento, elogiar a atitude do maior estadista que o país já teve, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu, nos primeiros ano e meio de seu governo, uma coisa inédita nesse país, senhor presidente. Um plano de estabilização econômica e que culminou, que vai culminar, senhor presidente, que vai culminar este ano nós chegarmos ao índice de inflação que há mais de 40 anos neste país não se alcançou. E preocupado com o aspecto social, senhor presidente, conseguiu transferir a maior renda para aquelas camadas mais humildes da população do Brasil. E agora vem anunciar um plano de metas para os próximos 2 anos e meio do seu governo, que vai culminar com a geração de 1.500.000 empregos neste país, beneficiando, portanto, cerca de quase de 8 milhões de pessoas. Com um plano de estabilização, Fernando Henrique Cardoso já tirou da linha da miséria cerca de 5 milhões de trabalhadores, equivalente a uma população de quase 30 milhões de habitantes. Com seu plano de estabilização, Fernando Henrique Cardoso já colocou no mercado de trabalho cerca de 12 milhões de trabalhadores, correspondendo a uma população de 60 milhões de pessoas, o que equivale a 40% da população do Brasil. E agora, senhor presidente, com esse plano de metas,
o Brasil vai retomar o seu crescimento histórico. E ele, não tenho dúvida da sua reeleição, vai ser consagrado o maior estadista que esse país já teve, conseguindo um crescimento econômico sem inflação. Isso é inédito, senhor presidente, na história do meu país. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputada Maninha. Na ausência da oradora, convido o próximo líder inscrito, deputado César Lacerda. Ausente. Com a palavra o deputado Luiz Estevão, que falará pela liderança do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, embora este não seja o assunto mais importante para ser tratado nesta manhã, não posso deixar de me referir em meu discurso à surpreendente prisão, na última quinta-feira, de um cidadão delinquente, egresso do Rio de Janeiro, que há 60 dias se encontrava no Distrito Federal e, segundo suas próprias palavras, confissão e documentos encontrados em seu poder, montando a estrutura e arquitetando o plano para sequestrar um grupo de personalidades do Distrito Federal, todas elas do mundo empresarial, entre as quais se encontrava o meu nome. Eu quero aqui parabenizar, em primeiro lugar, a Polícia Civil e o delegado Antônio Coelho, responsável por esse trabalho, porque, além de capturar o indivíduo, conseguiu que isso fosse feito sem que ele perpetrasse qualquer das suas ações criminosas. Me surpreendeu, ao ler o noticiário publicado pelos jornais do Rio de Janeiro já na última sexta-feira, matéria de capa dos 2 principais jornais da cidade, em saber da periculosidade do cidadão, com mais de 20 crimes nas costas, inclusive nunca tendo sido preso em toda a sua vida, lamentavelmente dedicada à marginalidade. Portanto, parabéns à Polícia de Brasília, parabéns ao doutor Antônio Coelho. Aproveito aqui para agradecer aos companheiros deputados distritais, que, pessoalmente, por telefone, manifestaram, inclusive através de pronunciamentos esta manhã, notadamente meu caro amigo deputado Renato Rainha, meu caro amigo também deputado Marcos Arruda, que tenho certeza que traduziram o sentimento de todos os parlamentares na solidariedade que me trazem nesse momento, que sem dúvida alguma traz preocupação a mim e a minha família. É muito desagradável saber que se está incluído numa lista de possíveis alvos de ações de tanta falta de caráter, que tanto denigrem, né, a figura da pessoa humana. É muito triste a gente saber que, lamentavelmente, a pessoa humana, à medida que o mundo avança, parece que continua incorrendo no mesmo caráter de barbárie e de falta de civilização ao pretender perpetrar esse tipo de ação. Quero dizer que também agradeço ao presidente do meu partido, o deputado Odilon Aires, que imediatamente oficiou a esta presidência da Câmara Legislativa um pedido para que fosse colocada em torno de mim e da minha família uma proteção especial. Agradeço também ao Comando Interino da Polícia Militar, que imediatamente colocou também à minha disposição uma proteção. E quero dizer o seguinte, lamentavelmente, eu evidentemente agradeço, sensibilizado a essas pessoas que se dispuseram a proteger a mim e a minha família, mas quero dizer que não poderia, evidentemente, aceitar essa proteção. Não posso, porque no momento em que nós vemos a carência de meios, material humano e recursos com que se debate a Polícia Militar do Distrito Federal, entendo que seria injusto que ela destacasse parte do seu pouco efetivo, parte dos seus poucos veículos e parte do seu pouco material para dar proteção apenas a um indivíduo e seus familiares. Entendo que todos nós, autoridades do Distrito Federal, no exercício da função pública, estamos sujeitos a esse tipo de ação deletéria. Me entendo, por outro lado, que a função de deputado distrital, com a obrigação do contato estreito e afetuoso com a comunidade, entendo também que é impossível continuar desenvolvendo esse trabalho cercado de um aparato de segurança importante para a defesa do indivíduo, mas que, sem dúvida alguma, traria grandes dificuldades ao exercício da profissão que escolhi, a profissão de parlamentar, e na qual, no último ano e meio, tenho tido as maiores alegrias da minha vida. Portanto, agradeço a todos que se preocuparam com a minha pessoa e com a minha família. E quero dizer que pretendo que esse acontecimento não me torne prisioneiro de uma paranoia que não tenho nem nunca tive. É a terceira vez que meu nome
faz parte de lista de bandidos presos com possíveis listas de sequestráveis no Distrito Federal e na cidade de São Paulo. Das outras vezes, graças a Deus, tive forças para que isso não alterasse a minha vida. E tenho certeza que, mais uma vez, conseguirei dar rumo dentro da mesma orientação. Continuarei sendo o deputado distrital que abraça o povo, que caminha no meio das pessoas e, mais do que tudo, que se sente livre para continuar gozando do privilégio de estar vivo. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputada Lúcia Carvalho. Na ausência da oradora, encerramos o comunicado de líderes. Damos início ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, primeiro orador inscrito, deputado César Lacerda. Ausente. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Edmar Pirineus. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Com a palavra, próximo orador inscrito, deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro, pela ordem. Eu sei das regras dessa casa e, no momento que fui chamado, estava recebendo uma convocação da comunidade para receber um documento. E queria só deixar registrado, senhor presidente, a minha satisfação de pertencer à Polícia Civil e fazer render as minhas homenagens aos companheiros daquela instituição, da minha instituição, que, com todas as dificuldades, ainda continuam a exercer o melhor trabalho no país e continuam a prestar à sociedade do Distrito Federal um excelente trabalho. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Marcos Arruda. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Renato Rainha. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, companheiros das galerias, companheiros da imprensa, funcionários dessa casa. Eu fico a me perguntar, quando assisto aqui e presencio um pronunciamento de um parlamentar de altíssimo gabarito, como o deputado Luiz Estevão, preocupado com a questão de segurança pública de Brasília, tendo em vista a sua família estar sendo ameaçada, como outras famílias também de pessoas ilustres dessa cidade. E fico a me perguntar, até quando o professor Cristóvão, nosso governador, que comanda a segurança pública, ou melhor, deveria estar comandando a segurança pública, irá adotar realmente uma postura de governador, porque até agora não adotou, com relação à segurança pública dessa cidade. Será que esta casa terá que presenciar, será que Brasília terá que presenciar um sequestro de uma pessoa importante, de um familiar de uma pessoa importante? Será que Brasília terá que presenciar um assalto a banco com várias pessoas mortas, um assalto a posto de gasolina com várias pessoas mortas? Será que o governo está esperando uma fatalidade dessa acontecer para realmente voltar a discutir a segurança pública dessa cidade? Eu não quero esperar isso. É por isso que estou aqui nessa tribuna, desde quando eu tomei posse enquanto parlamentar, criticando, sim, a postura do governo em relação à segurança pública. E se isso um dia vier a acontecer,
oxalá que não aconteça, eu vou ter o meu papel cumprido, de que é vir a esta tribuna, a esta casa, denunciar o desmando e o descaso com a segurança pública dessa cidade. E para completar isso, senhor presidente, fiz um pronunciamento nesta casa semana passada, em relação à escala de serviço dos policiais militares e dos bombeiros, que está fadigante. O policial militar não tem hora para ir para casa, não tem hora para ficar com a sua família. E isso, senhor presidente, está refletido no policiamento nas ruas, está refletido no trato desse pai de família com seus filhos, com a sua esposa, na sua casa. E, senhor presidente, o que é pior, até agora, sequer recebemos um telefonema, sequer recebemos uma palavra de consolo, ou uma palavra para chamar, para se negociar do governo sobre essa matéria, sobre essa questão. Prova que com isso o governo está, desculpa a expressão, senhor presidente, cagando e andando para a questão de segurança pública. Está pouco se lixando sobre segurança pública e muito menos sobre as condições sociais do nosso policial e do nosso bombeiro militar. Então, senhor presidente, a partir de hoje, nesta casa, o governo não conta mais com o meu voto. Não conta mais com o meu voto. Enquanto não vier com seriedade discutir a questão de segurança pública, enquanto não vier com seriedade discutir as questões sociais do nosso policial e do nosso bombeiro militar, não quero ver calamidade pública na área de segurança pública. Não quero ver nenhum parente, nenhum familiar, nenhuma pessoa de bem tendo seu filho, tendo seu parente ou tendo a si próprio sendo sequestrado. Senhor presidente, esse alerta eu venho dando desde o ano passado. É só se consultar as notas taquigráficas, senhor presidente. Mas pouco se faz com discursos, pouca importância se dá aos discursos que são feitos nesta casa. Ou seja, esta casa em si não vale nada. É o que pensa o governo. Então, senhor presidente, a partir de hoje, o governo não conta mais com o meu apoio, com o meu voto nesta casa. A não ser que venha, com seriedade, discutir a questão de segurança pública. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Essa presidência solicita dos oradores inscritos que atendam aos preceitos regimentais do uso de expressões adequadas em seus pronunciamentos, evitando assim ferir o decoro parlamentar. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Manuelzinho. Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao próximo orador, deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, inicialmente eu quero deixar aqui registrado o meu reconhecimento pelo trabalho da nossa polícia em conseguir, de forma profissional e séria, fazer o acompanhamento e a prisão do sequestrador que veio a Brasília, segundo as informações divulgadas, para aqui tentar implantar um crime organizado, iniciando pelo sequestro de profissionais, empresários e políticos, e que, de fato, poderia trazer uma intranquilidade muito grande a esta cidade. Em consequência disso, e não só por isso, senhor presidente, eu quero deixar aqui registrado também a minha solidariedade ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, como empresário, como homem público e como cidadão, assim como todos os que constam da lista, segundo informado pela imprensa, que seriam alvo do sequestrador. Nós já solicitamos que a nossa segurança pudesse dar cobertura ao deputado Luiz Estevão, solicitamos à Secretaria de Segurança Pública, nós sabemos que com essas coisas, mesmo que o deputado Luiz Estevão já seja um empresário
que tem preocupação com a segurança sua e da sua família, e também como político, nós sabemos que não há que se descuidar e se brincar com situações como essas. Mas, senhor presidente, eu também venho aqui para tratar de uma outra questão. Olha, vir aqui falar da segurança pública hoje, eu acho que a primeira coisa que qualquer deputado que viesse aqui para criticar a segurança pública devia fazer uma reflexão sobre a situação da segurança pública hoje e da segurança pública nos últimos anos. Nunca nenhum governo fez tanto para recuperar a segurança pública como o que o governo democrático popular está fazendo. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, nós sabemos que este governo tem tentado recuperar o nosso sistema de segurança pública. Os policiais militares, os bombeiros militares, os policiais civis têm merecido deste governo a maior atenção e a maior consideração. E é preciso que se diga aqui que, em que pese a incompetência e ineficiência do secretário de Segurança Pública, que ora deixa o governo, aliás, já tardiamente, os setores que compõem a segurança pública, de fato, conseguiram cumprir com o seu papel. E isso graças à política que o governador Cristóvão Buarque adotou de privilegiar, de priorizar este segmento. Então, qualquer parlamentar que venha aqui falar sobre a segurança pública, para se fazer justiça, tem que inicialmente fazer este reconhecimento. Depois, senhor presidente, eu quero voltar a abordar aqui a questão da água de Planaltina. Saudando, por falar em água, a bendita chuva que recebemos ontem, que de fato veio aliviar a nossa situação de secura. Mas a secura que Planaltina pode ficar condenada se prevalecerem duas ações que estão no Ministério Público. Uma que questiona a licitação e a outra que questiona os danos ambientais. Eu quero dizer aqui que o nosso governo está absolutamente seguro com relação a ambas. O processo licitatório foi da maior lisura, foi da maior regularidade e não temos absolutamente nada a temer. Assim também como a questão dos danos ambientais. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de estar naquele local pelo menos umas 5 vezes antes de iniciar a obra, e em outros locais para tentar ajudar no debate, na discussão, para saber qual era a melhor localidade para captar água para a Planaltina. Agora, as ações que estão no Ministério Público e que hoje podem ser julgadas, concedendo ou não liminar, podem embargar esta obra. E Planaltina vai ficar sem água. Vai ficar sem água não porque o nosso governo queira, não porque a população queira, mas porque se tenta fazer, senhor presidente, uma oposição contra o povo. Se tenta fazer uma oposição contra a sede das pessoas e não contra o governo. Se tenta impedir que haja água em Planaltina. Ora, eu fiz um discurso aqui outro dia e disse que não ia dar nome porque eu não sabia nomes. Eu não sabia e realmente não sabia. Eu acho que hoje é desnecessário dar nomes. Agora, eu quero deixar aqui registrado, senhor presidente, também a minha insatisfação e a minha surpresa, a minha decepção com a cobertura que o Jornal de Brasília vem fazendo, não deste caso, mas dos trabalhos desta casa e, enfim, como o Jornal de Brasília tem tratado as questões. Eu acho que a imprensa tem todo o direito de ser parcial e de ter os seus preferidos. Não há nenhuma ressalva a que os jornalistas e os donos de jornais têm os seus preferidos. Isso é democrático. Agora, ao noticiar, a notícia tem que ser passada imparcialmente. Infelizmente, o Jornal de Brasília não tem conseguido ser imparcial. E a imparcialidade, na minha visão, faz parte da liberdade de imprensa. Essa liberdade de imprensa, senhor deputado, que eu faço questão de defender hoje como sempre defendi, seja para defender aqueles que são parciais ou imparciais, no trato
das suas preferências. Mas no trato da notícia, não. Esta, eu acho que ela deveria receber um tratamento imparcial. Eu deixo aqui o meu desagrado com relação à cobertura que vem fazendo, principalmente desta casa, o Jornal de Brasília. Eu sei que este jornal, se quiser, pode ter uma cobertura da maior seriedade, da maior imparcialidade. Mas os seus proprietários é que sabem quais os caminhos a trilhar. E deixo aqui, senhor presidente, o meu desagrado com a tentativa, a insistência de se impedir que o povo de Planaltina tenha a sua sede saciada. Eu espero que as pessoas coloquem a mão na consciência e não trabalhem mais contra o povo. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Tadeu Filipelli. Antes, porém, consulto do senhor presidente, deputado Geraldo Magela, se está em condições de assumir a presidência dos trabalhos. Com a palavra, o deputado Filipelli. Já foi chamada. Parlamentares. Na ausência do orador, convido o próximo orador inscrito, deputada Maninha. Na ausência da oradora, convido o próximo deputado a fazer uso da palavra, deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, alunos na nossa querida cidade de Planaltina, do Centro Educacional número 1 de Planaltina, a professora Vilma, a Nédima, a professora Eduarda, a professora Mônica e a professora Rosene. Essa casa se sente muito honrada com a presença dos alunos e tenho certeza que desses alunos que estão aqui, alguns deles, em breve, espero, poderão estar participando da vida política do Distrito Federal e, quem sabe, algum de vocês está aqui na tribuna defendendo a nossa cidade planaltina. Senhor presidente, eu subo essa tribuna para fazer uma denúncia seríssima, uma denúncia de uma manobra sórdida desse governo no sentido de prejudicar politicamente alguns deputados da oposição. Essa manobra sórdida, também coordenada pelo presidente desta casa, senhor deputado Geraldo Magela. No ato de muita covardia, ele diz que a obra, o embargo da obra da barragem do Fumal teria sido de deputados distritais, e não disse nome. E eu quero dizer que dessa manobra eu quero agradecer a sensibilidade, a seriedade de um deputado governista que teve a dignidade de manifestar em público, dizendo que Daniel Marques nada tinha a ver com esta questão de embargo da barragem. Pessoas como essa dignificam nossa casa. E essa manobra, ela tem também a máquina governamental a favor. Faixas dizendo que o deputado Daniel Marques e o deputado Luiz Esteves são traidores da água de Planaltina. Somente esta casa e os deputados aqui presentes poderão testemunhar minha luta diária aqui nesta tribuna a favor da água para Planaltina. Nós tivemos no Palácio do Buriti, no início do ano passado, com uma mobilização popular com mais de 600 pessoas para pedir uma audiência com o governador, e ele não nos atendeu, porque a questão da água o ano passado já era caótica em Planaltina. É uma questão antiga, mas que não está sendo tratada com muita seriedade. E agora, aproveita esses deputados para tirar proveito político, tentando
desestabilizar a imagem de um deputado sério que mora na cidade e que usa a água da própria cidade para o seu lar. Portanto, seria imbecil a pessoa querer acreditar que um deputado da cidade tivesse atrás de uma manobra dessa. Eu quero dizer a vocês que esse deputado, presidente da casa, também mandou uma nota lá para a Planaltina dizendo que alguém mexeu os pauzinhos. Eu nunca mexi com pauzinho e não mexo com pauzinho. Então, aqui está, assinado pelo deputado. Eu fico triste com a imagem desta casa, com as crianças que estão aqui verificando uma sessão da Câmara. Eu defendo e defenderei, fui para a Carro de Som, deixei de receber as homenagens dos meus filhos no Dia dos Pais, para poder mostrar à sociedade daquela cidade que essa manobra é uma manobra política. Nós estamos há 2 anos das eleições e tem já pessoas já trabalhando na campanha eleitoral. Eu acho triste, triste mesmo, que pessoas desprezem uma questão tão séria como essa para tirar proveito político. Eu posso não estar aqui na próxima legislatura em função de fatos tão deprimentes como esse. Mas me envergonho, sim, de atitudes como essa. Me envergonho, sim, porque sou deputado da oposição, mas o testemunho que tem dado aqui nesta casa é de seriedade, e inclusive de apoiar ações do governo que venha no interesse da nossa comunidade. E tenho demonstrado isso sempre. E fico triste, meus companheiros deputados, que as pessoas usem a máquina administrativa do governo para tentar denegrir a imagem de políticos. Essas faixas aqui saíram de dentro da administração regional, na pessoa de petistas com cargos de direção lá dentro daquela casa. É vergonhoso isso, senhores deputados. Portanto, eu repudio essa atitude de deputados desta forma e faço um desafio aqui a qualquer um deputado que procure e venha mostrar se eu, pelo menos, fui à Procuradoria. E se tiver fatos, são 2 processos. Um deles dizendo que tem superfaturamento e irregularidade em obras, segundo informação. E outro do movimento dos artistas naturalistas com relação à questão do impacto ambiental, que eu também defendi em público, defendi na cidade, que lá não causa nenhum impacto ambiental e que é necessário essa barragem para minimizar a questão. Agora, esses deputados que estão falando isso, votaram contra a emenda para a construção da barragem do Pipiripau. Votaram para tirar daqui os 7 milhões de 95. Votaram aqui para tirar os 7 milhões de 96. E não utilizaram ainda os 5 milhões que está no orçamento federal para a construção da referida barragem que servirá a cidade de Planaltina. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Eu agradeço, senhor presidente, encerro as minhas palavras com indignação por atos de sorte desses de políticos que querem tirar proveito às custas de calúnia, como foi o caso aqui do Manelzinho e outros deputados que foram caluniados. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Vasni Derrori. Senhor presidente, senhores deputados, estudantes de Planaltina, professores, eu assumo essa tribuna para trazer a esta casa a recente visita que realizamos na última sexta-feira acerca do Parque Nacional, onde estão as captações de água e a barragem Santa Maria, que abastece a Asa Sul, Asa Norte e Lago Norte. Senhor presidente, esta região, para surpresa nossa, podemos verificar a queda significativa do nível de água da represa Santa Maria. Mais do que isso, a perda que o córrego Bananal,
que é um dos córregos mais expressivos nessa região, que poderia ser perfeitamente captado, naturalmente, não na mesma barragem, estamos hoje a perder este fluxo de água que seria da maior importância para nós no Distrito Federal. Entretanto, senhor presidente, eu gostaria de trazer a esta casa as preocupações decorrentes das nascentes que estão nessa região, principalmente as nascentes próximas às cercas, em particular as que estão na circunvizinhança da ocupação denominada cidade estrutural ou lixão. Senhor presidente, foi com surpresa para nós verificar que as queimadas do Cerrado vêm extinguindo várias nascentes, principalmente nesse período do ano, o que trará consequências seríssimas numa eventualidade maior, sobretudo em função do crescimento do consumo de água nesta região, que é a região mais concernente ao plano piloto. E o que se verifica hoje é que estas nascentes, de fundamental importância no abastecimento de água do Distrito Federal, correm seríssimos riscos. Ao nós verificarmos o incidente de Planaltina, já relatado aqui por 2 deputados, eu, inclusive, juntamente com outros parlamentares, lá estive na manifestação em que a comunidade realizava. Eu considero, sim, senhor presidente, um prejuízo para a população não ter aquela água captada e, consequentemente, distribuído para a região de Planaltina. Diga-se de passagem, há muitos e muitos anos, sobretudo com o crescimento urbano daquela localidade. Nós precisamos preocupar com maior responsabilidade a questão do abastecimento de água no Distrito Federal. Inclusive, sou autor de um projeto de lei que se transformou em lei ainda na gestão anterior, do governo anterior, que foi o gerenciamento dos recursos hídricos. E uma das propostas consolidado nesta lei e sancionada ainda no governo anterior é de que o gerenciamento dos recursos hídricos seria dado numa perspectiva ambiental e, sobretudo, através da Secretaria de Meio Ambiente. O que eu gostaria de concluir nessa oportunidade os riscos que hoje o Distrito Federal está exposto, sobretudo no que tange às nascentes, e o seu efeito sobre a captação das águas feito nas barragens, inclusive da barragem do Parque Nacional, que é a de Santa Maria, traz para esta casa e para o governo do Distrito Federal seríssimas preocupações, no sentido de discutir com Brasília um plano diretor de água, sobretudo que estabeleça o futuro da nossa cidade. É da maior importância que tenhamos um planejamento da captação das águas no Distrito Federal e a demanda e, consequentemente, o consumo de água nos próximos anos. Eu deixo esta preocupação nesta casa, pretendo apresentar um requerimento solicitando estudos por parte da CAESB quanto à demanda de água nos próximos 20 anos e seu efeito, sobretudo, nos últimos meses, quanto às nossas nascentes. Eu digo isso porque vamos votar em breve o Plano Diretor de Ordenamento Territorial e nele será de decisiva importância para o futuro do abastecimento de água no Distrito Federal, em particular com as ocupações que comprometem as nascentes em nossa cidade. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de
fazer uma colocação também dentro das preocupações do deputado Vasnir de Role, de ter ido à própria CAESB, na questão de 2 meses atrás, pedir um estudo minucioso das nascentes de água de Brasília, o abastecimento de água de Brasília, que, de certo modo, sempre tem colocado que aqui o abastecimento de água vem do São Bartolomeu, coisa que sempre contestei. Acredito que o futuro de Brasília está no Rio Maranhão. Portanto, esse foi meu intento de fazer. Quanto às colocações da preocupação com a cidade estrutural, manancial e tudo mais, eu quero que o deputado Vasnir tenha a mesma posição que teve no passado, quando defendíamos a cidade estrutural junto. E, novamente, não ter o dissabor de ver um nobre companheiro que admiro muito, mudar de opinião mais uma vez. Mas, senhor presidente, há uma preocupação também no aspecto de água. Lá no Gama, a notícia que corre é que a cervejaria Skol... Essa presidência gostaria de fazer um apelo aos senhores parlamentares para que, por favor, dessem atenção ao orador na tribuna, mantendo a ordem no plenário. Restituo a palavra ao orador. Senhor presidente, lá no Gama, o que corre de boca em boca é que a cervejaria Skol vai embora de Brasília, deixando para trás mais de 1.000 empregos diretos. Uma arrecadação fantástica para Brasília. Olha, se isso realmente acontecer, vai ser um desastre para Brasília, e principalmente para o Gama, e vai ser a demonstração de ineficiência do próprio governo. Eu quero chamar a atenção para esse fato, porque, efetivamente, quando se diz da isenção da cobrança da água, alguns pensam que a água da Skol vem do abastecimento de água natural. E não é verdade, senhor presidente. Vossa Excelência sabe da participação minha, lá no Clube Califórnia do Gama, lá onde tem 2 nascentes de água, ali próximo da Skol. E quero colocar, o Clube Califórnia funciona com o resto da água que é captada naquelas 2 nascentes que vai para a Skol. Portanto, a Skol tem o abastecimento, usa a água daquelas 2 nascentes ali próximo, de custo quase zero, a distância de apenas 1.000 metros de distância da própria Skol. É necessário que faça, que tenha o bom senso e reestude essa posição da Skol. Nós não podemos mais aceitar que empresas, indústrias de Brasília saem para Anápolis por causa das isenções, por causa do favorecimento. Esse fato da Skol, eu chamo a atenção da CAESB, do governo do Distrito Federal, para que repense, que analise, que veja a possibilidade de nós mantermos a Skol no Distrito Federal. Quero também, senhor presidente, fazer aqui um breve relato, eu que sou de Taguatinga, da colônia agrícola Samambaia e de Vicente Pires, onde o governo atualmente, vez por outra, derruba algumas residências daquele local. E eu quero destacar que, enquanto tivemos ali alguma influência na administração de Taguatinga, sempre que aconteceu algum movimento para derrubar alguma casa daquelas ali, sempre nos posicionamos contra, e o administrador, José Lima Simões, nunca, em nenhum momento, derrubou nenhuma casa naquele local. Agora nós estamos vendo, com a nova administração, a derrubada de algumas casas ali. Quero chamar a atenção do seguinte, eu sempre, talvez tenha sido o maior crítico pelo parcelamento das chácaras do Vicente Pires. O maior crítico em contestar a venda ilegal de terra pública em Brasília. E ali no Vicente Pires é a marca maior, porque é que essa casa estudou durante 9 meses uma CPI da qual presidi e que teve no deputado Vasnir de Role o relator dessa comissão. Mostramos com clareza, pegamos provas, cheques passados a terceiros, o favorecimento na distribuição daquelas chácaras. Provamos tudo. E, no final, a CPI elaborou um projeto de lei resolvendo aquela situação. Projeto de lei que foi estudado pelo governo Roriz e foi feito através do engenheiro Paulo Zimbres, um projeto de urbanização daquela área semelhante ao Águas Claras que tem e chamado de Águas Claras 2. Portanto, existe lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, IPDF, Instituto de Planejamento e Desenvolvimento, um projeto do Paulo Zimbres, prontinho, feito, pronto para ser implantado, que rende aos cofres do governo algo em torno de 300 milhões de dólares. Agora, a verdade é que está engavetado o projeto. A verdade
é que, por causa dos favorecimentos às pessoas ligadas ao governo do PT, esse quer manter a situação como colônia, como área rural. E, realmente, ali não há mais condição de ser rural. Ali, a vaca já foi para o brejo. As casas já estão construídas. Ali é regularizar e vender aquelas casas, aquelas áreas, às pessoas que ocupam aquela região. Então, quero chamar a atenção e me separem, por favor, as minhas colocações. Sou contra os grileiros e, por isso, sou autor de 2 requerimentos criando CPI nessa casa. Agora, não sou contra as pessoas que constroem uma casa, mesmo em condições irregulares, numa falta de uma política habitacional que tem em Brasília. E aquele caso é um caso de estudar, de analisar, de sentar com aquela população. E se não quiser aprovar o projeto da CPI da Terra, nós temos um projeto dessa casa já tramitando há mais de ano, que é o projeto que cria o setor de mansão de Itaguatinga Norte, justamente da colônia agrícola Samambaia e na colônia agrícola Vicente Pires. Portanto, vamos parar de jogar para a plateia, de querer fazer a coisa responsavelmente com pessoas de fora de Brasília que não conhecem nada de Brasília. Esse é um fato que necessita estudo e, acima de tudo, respeito com os moradores de Brasília, aqueles que estão à margem de uma política habitacional e que precisam da atenção do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado César Lacerda, pela ordem. Eu queria parabenizar o deputado Zé Edmar pela preocupação dele com a escola do Gama e informar também a esta presidência, aos senhores deputados, que a água que está sendo cobrada da escola realmente é captada e produzida pela escola. Mas quem regulamenta não é o preço, a cobrança dela, a obrigatoriedade de cobrar essa água é lei federal. A lei federal que obriga no sentido que seja cobrado, porque o que está no subsolo pertence ao governo. E é isso que, em reunião na quinta-feira, nós estamos tentando fazer alguma coisa para que possa ser coberta essa degeneração por lei federal. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho, para uma questão de ordem. Eu gostaria que Vossa Excelência considerasse o pedido que vou fazer nesse momento. Embora tenha chegado depois que Vossa Excelência já tinha chamado meu nome, tem mais de uma semana que eu não utilizo o comunicado de parlamentares. E, como líder do governo, eu gostaria de utilizar hoje, pedindo consideração que Vossa Excelência me chame novamente, que questões importantes foram levantadas aqui, que necessitam, até pelo papel que cumpro nesta casa, oferecer resposta aos parlamentares que questionaram. Então, gostaria da compreensão de Vossa Excelência e, de antemão, pedindo desculpas por não estar aqui no momento que Vossa Excelência me chamou. Deputada Lúcia Carvalho, tem sido praxe da presidência da Casa, quando no exercício da presidência aqui, ou de outros deputados no exercício da presidência, consultar aos inscritos, porque no momento que Vossa Excelência foi chamado, não estando presente em plenário, alguns deputados se prepararam para fazer os seus pronunciamentos baseado na ordem de inscrição. Então, essa presidência gostaria de indagar aos deputados inscritos se eles abririam mão para que a deputada Lúcia Carvalho pudesse fazer uso do pronunciamento, uma vez que no momento que foi chamada, ela não estava aqui. Eu pergunto ao deputado Luiz Estevão, que seria o próximo orador inscrito, deseja fazer uso da palavra? Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores, lamentavelmente, a turma que gosta de mexer em pauzinhos volta a se movimentar com o objetivo sórdido, desqualificado, abominável de tentar distorcer os fatos para tirar conotações políticas. Eu quero fazer um relato aqui, muito breve, muito objetivo, do que aconteceu na semana passada. Durante a semana, o deputado Vasni Derrori me disse, olha, o promotor de defesa, um dos promotores de defesa do meio ambiente, está dizendo que você, Luiz Estevão, é um dos responsáveis pelo ajuizamento dessa ação. Eu disse, Vasni, quero dizer a você que eu jamais estive com esse cidadão para tratar desse assunto. Para minha surpresa, o que houve aqui? Uma grande distorção de fatos com o fim de incompatibilizar a bancada de oposição com a população de Planaltina. Existem duas ações em curso na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Público.
Uma, proposta por uma organização não governamental, denominada Amigos da Natureza, que propõe, por razões ambientais, o embargo das obras do Fumal, e um outro procedimento, determinado por outro promotor, da mesma promotoria, querendo investigar as razões da contratação da obra sem a licitação devida. Qual é a minha participação em qualquer desses dois fatos? Rigorosamente nenhuma. Como, aliás, o deputado Vasni Derrori, numa atitude que dignifica o exercício do mandato parlamentar, em pronunciamento na cidade de Planaltina na última quinta-feira ou sexta-feira, subiu no caminhão de som e deixou claro que não havia parlamentares por trás daquela manobra de tentar impedir que a água chegasse aos habitantes de Planaltina. Lamentavelmente, não foi esse o comportamento de outros parlamentares, notadamente da senhora deputada Maninha, que ao subir no caminhão exibiu um documento em que dizia que aquele documento era o documento que tinha meu nome e que fundamentava a ação junto à questão ambiental que procurava o embargo da obra. Nada mais falso, nada mais mentiroso, nada mais deplorável. O documento apresentado pela deputada Maninha é uma portaria de abertura da outra ação, que não há qualquer pedido de embargo proposta em relação à questão da dispensa de licitação na referida obra. Mas sobre esse assunto, eu também quero falar aqui. Porque na sexta-feira, eu telefonei para a deputada Maninha, perguntando a ela, deputada, tive relatos das suas palavras ontem em Planaltina que distorcem os fatos e levam uma informação mentirosa à população daquela cidade. E a deputada Maninha me disse, não, o que eu disse em cima do caminhão de som era que a sua ação era em referência à licitação e não ao embargo da obra. E eu disse, pois bem, eu jamais estive com aquele promotor para tratar desse assunto. Ao que a deputada me respondeu, pois ele me disse em reunião ontem que esteve por 2 vezes com a sua pessoa. Ótimo, ótimo. Em função disso, está aqui a representação contra o doutor Guilherme Fernandes Neto, que é um mentiroso. É um promotor que, lamentavelmente, coloca seus interesses políticos acima da dignidade do cargo que ocupa. Por quê? O procurador Guilherme Fernandes Neto foi procurador da Procuradoria de Defesa do Consumidor. E aquela procuradoria, no ano de 1994, curiosamente, às vésperas do Dia dos Pais, na sexta-feira, fui informado pelo Jornal do Brasil que aquela procuradoria soltara uma portaria ou uma nota à imprensa na qual dizia que ia mandar pedir a minha prisão. 4 da tarde. Peguei meu carro, fui até a procuradoria e perguntei à secretária, procurador está aí? Tá, quero falar com ele. Não pode lhe receber. Abri a porta e entrei. Estava sentado na mesa. Eu disse, você que fez isso daqui? Não, não sei, isso aqui foi uma má interpretação. Falei, então você vai desfazer agora. Porque eu não saio daqui enquanto isso aqui não for refeito. Não, não foi nada disso, foi uma confusão da assessoria de imprensa, e às 5 da tarde saí de lá com papel para distribuir nas redações de jornais, em que essa promotoria de defesa do consumidor retirava qualquer acusação contra mim, porque, lamentavelmente, mais uma vez, o objetivo era promover um fato que desabonasse a minha carreira pessoal, a minha vida pessoal, comprometendo a minha eleição. Mais do que isso, outros promotores entraram com 4 ações contra mim durante a campanha eleitoral, sem nenhuma fundamentação, com o objetivo de me prejudicar politicamente, e todas elas foram derrubadas pelo Tribunal de Justiça em razão da sua absoluta inconsistência. Pois muito bem, o que acontece? Quando houve a questão da demissão dos servidores da CAESB, um grupo de parlamentares, deputado José Edmar, deputado Marcos Arruda, deputado Vasni Derrori, eu e outros, que eu peço desculpas se estou aqui esquecendo os nomes, fomos àquele promotor para dizer a ele que a ação dele era uma ação deletéria, era uma ação paranoica contra os servidores da empresa, já que ia prejudicar 354 pais e mães de família. E, graças a Deus, conseguimos, levando argumentos jurídicos que desmoralizavam a sua ação, que ele suspendesse a ordem de que aqueles servidores fossem demitidos. Foi a única vez em que estive com esse cidadão. E é por isso que está aqui a representação. Dando entrada hoje, pessoalmente, naquela promotoria, peço mais um minuto, senhor presidente, em função da gravidade do fato, para dizer o seguinte: primeiro,
Quero a retificação daquela portaria com a retirada do meu nome, colocado ali com fim meramente político. Segundo, tenho aqui uma declaração assinada pelo Procurador-Geral do Distrito Federal de que não há qualquer procedimento meu em relação à obra do Fumal. Terceiro, arrolo aqui como testemunhas o deputado Vasni de Rori e a deputada Maninha, apenas para que repitam as mentiras ditas por esse promotor, porque, veja bem, seja ele promotor de justiça, presidente da República, o que for, ninguém pode usar o cargo que tem para pretender se colocar acima da lei, acima da verdade. Em busca dessa verdade, vou até o fim. Tenho dito, se há irregularidades na obra, o Tribunal de Contas havia levantado essa questão muito antes dela chegar aqui à Câmara Legislativa, conforme foi noticiado pela imprensa, ainda no mês de junho. Poderia ter sido eu o autor, e não me envergonharia e não teria nenhuma razão para vir aqui desfazer aquilo que tivesse feito. Nesta tribuna aqui, hoje mesmo, estou apresentando uma outra denúncia contra um funcionário da administração de Samambaia, porque este é o meu papel e é isso que os eleitores esperam do meu trabalho parlamentar. Agora, quero dizer o seguinte, meu nome não é instrumento para ser usado em armações espúrias, em joguetes vagabundos, seja por quem quer que seja. Quero dizer mais o seguinte, esse mesmo promotor é aquele que me disse que logo após a eleição do governador Cristóvão Buarque, havia feito uma reunião da equipe do Ministério Público com o governador para falar do seu apoio e também cobrar um programa de metas para os seus anos de trabalho. Ele tem todo o direito. Todos nós temos o direito, em qualquer cargo que ocupemos, em desempenhar a nossa função, apoiando este ou aquele candidato, este ou aquele partido político. O que nós não temos o direito de fazer é usar os cargos que ocupamos para, de maneira espúria e vergonhosa, tentar fazer o jogo dos adversários políticos de ocasião. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência tem a grata satisfação de registrar a presença nas galerias desta casa dos alunos que participarão em breve do programa Cidadão do Futuro, que são alunos do Centro Educacional número 1 de Planaltina, acompanhados das professoras Vilma, Mônica, Roseni, Nédima e Eduardo. Damos as boas-vindas a essas crianças e aos seus mestres. Pela ordem, senhor presidente. Conceda a palavra à deputada Maninha, pela ordem. O deputado Luiz Estevão, no seu discurso, fez referências aí à minha pessoa, inclusive colocando como denúncias mentirosas, e eu gostaria de esclarecer ao deputado Luiz Estevão sobre os fatos em discussão. Essa presidência concederá 1 minuto a Vossa Excelência para que esclareça as expressões utilizadas pelo deputado Luiz Estevão, atribuída a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de esclarecer ao deputado Luiz Estevão sobre alguns fatos por ele relatados. Em primeiro lugar, deputado, dizer que Deus escreve, às vezes, por linhas tortas para chegar a um objetivo certo. E, na verdade, nós recebemos aqui um documento entregue pelo promotor de justiça, Guilherme Fernandes Neto, que é uma portaria número 102/96, que diz, no curso dessa portaria, um item que diz o seguinte: considerando que o deputado Luiz Estevão, mediante o seu assessor jurídico, doutor Irineu de Oliveira, enviou a esta Promotoria de Justiça documentos que denotam atos lesivos ao patrimônio público perpetrados pela ACAESB, resolve a instauração do inquérito civil público, devendo a Secretaria providenciar. E aí vem uma série de elementos que são colocados no documento. Eu gostaria de esclarecer ao deputado que, tanto no meu discurso quanto na minha entrevista, eu me referi precisamente a este fato, e inclusive citei que também ONGs haviam entrado com a solicitação do embargo da obra mediante ferimento dos recursos ambientais ali existentes. E também disse ao deputado, quando me telefonou no meu celular na sexta-feira, que diante de mim, do deputado Vasni, da deputada Lúcia Carvalho e 4 pessoas da comunidade, o promotor de justiça, Guilherme Fernandes Neto, havia dito que o deputado, por diversas vezes, havia ido à promotoria apresentar documentações
para que se instaurasse um inquérito relativo público. E também que nas vésperas no dia seguinte às denúncias no jornal, o deputado havia ido ao Ministério e dito ao promotor, e cobrado ao promotor, como o nome dele tinha sido citado na imprensa, e que o promotor havia dito que aquilo era público, porque diversos funcionários presenciaram o deputado ir até a promotoria levando a documentação. E se o deputado está entrando com uma ação, pode ter a certeza, deputado, que eu serei testemunha na sua ação, porque foi pública a declaração do promotor e não estava apenas comigo o deputado Vasni. Estava a deputada Lúcia Carvalho e 4 pessoas da cidade de Planaltina. Senhor presidente, pela ordem. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevam pela ordem. Quero dizer da minha satisfação, porque o pronunciamento da deputada já é o maior testemunho que eu tenho das mentiras ditas por esse promotor. Por isso mesmo está aqui a representação, e a representação refere-se precisa e objetivamente ao fato relatado aqui. Relembrando sempre o seguinte, que a questão do questionamento sobre a licitude do processo de dispensa de licitação não tem nada a ver com o processo de embargo das obras da barragem. Esse pronunciamento é o maior testemunho que eu tenho da verdade do que venho dizendo. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos... Senhor presidente, pela ordem. Conceda a palavra ao deputado Geraldo Magela pela ordem. Senhor presidente, quando usou da palavra, o deputado Daniel Marques fez citações agressivas à minha pessoa, que eu gostaria de responder e esclarecer. Essa presidência esteve atento ao pronunciamento do deputado Daniel Marques e realmente percebeu que ele fez menção explícita ao nome de Vossa Excelência, inclusive atribuindo-lhe determinadas afirmações. Nos termos regimentais, essa presidência concede a Vossa Excelência 1 minuto para o direito de resposta. Senhores deputados, eu quero tratar esta questão no campo político. E no campo político com respeito que eu acho que todos merecem de mim. E quando eu vim aqui a semana passada e dizer que eu não dava nomes porque eu não sabia, não conhecia nomes, mas eu desconfiava de armações, eu fiz isso porque, de fato, eu não tinha nomes. E não tinha como dar nomes. No decorrer da semana, me chega a portaria que a deputada Maninha leu aqui, que cita o nome do deputado Luiz Estevam e o nome do seu assessor jurídico, doutor Irineu de Oliveira, que eu faço questão que, inclusive, o deputado Peniel possa fazer parte dos anais desta casa, e que farei, deputado Daniel Marques e deputado Luiz Estevam, se vier outra publicação do promotor desmentindo, virei aqui e direi, olha, o promotor disse que não era mais isso. Mas enquanto tem escrito e assumido por um promotor, não sou eu que estou dizendo. Agora, quero dizer, não disse o nome de Vossa Excelência, deputado Daniel Marques, em momento nenhum, nem nesta casa, nem nesta casa, nem em lugar nenhum. Nem nesta casa e nem em lugar nenhum. E queria dizer, deputado Peniel e deputado Daniel, que, olha, fazer agora alusão à barragem do Pipiripau, que todos nós defendemos, todos nós queremos construir, mas, para isso, tem que ser contra a barragem do Fumal? Essa que eu deixo a pergunta. E eu quero dizer, para concluir o tempo de Vossa Excelência já está esgotado. Só mais uma frase, dizer o seguinte. Se há uma ação que é por danos ambientais, pretensos danos ambientais, e outra por pretensas ou, como queiram chamar, irregularidades na licitação, o fim das ações é o mesmo. É não deixar a barragem ser construída. Eu não tenho que responder por ações dos outros. Muito obrigado. Senhor presidente, ele insinuou que eu sou contra a barragem do... Deputado, Vossa Excelência... Deputado, ele falou. E... Essa presidência gostaria de indagar de Vossa Excelência... Deputado, Vossa Excelência... A presidência solicita dos senhores parlamentares ordem no plenário. Deputado Daniel Marques, se Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra,
por favor, ao dirigir-se ao microfone, solicite a palavra Estou solicitando, e qual o desejo, qual o motivo de solicitar a palavra? Pela ordem ou para questão de ordem? Pela ordem. Com a palavra, o deputado Daniel Marques, pela ordem. Muito obrigado pela compreensão, senhor presidente. Eu quero dizer o seguinte, ele não teve coragem de agora na resposta, eu o chamei de covarde, o deputado Geraldo Magela, porque ele publicou isso aqui, esteve lá na barragem e disse para os seus comandados lá, e militantes do PT, que... Deputado. Que tinha inimigos, traidores. Deputado, Vossa Excelência está fazendo direito de resposta. Vossa Excelência pediu a palavra pela ordem. E eu estou pronto a ceder a palavra, desde que Vossa Excelência se atenha aos termos regimentais. Encerrado o comunicado de parlamentares, damos início à ordem do dia. Presidente, pela ordem. Pela ordem, a palavra ao deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, eu não entendi o que foi permitido ao deputado Daniel Marques. Não foi permitido, senhor deputado. Porque se for mantidas as palavras do deputado nas notas taquigráficas... Senhor deputado, deixa essa presidência responder, por favor. Essa presidência cedeu a palavra ao deputado Daniel Marques pela ordem. Quando percebeu que não havia amparo regimental nas expressões do deputado, interrompeu a palavra, agindo, portanto, em cumprimento ao regimento interno dessa casa. E por essa mesma razão, está impedindo Vossa Excelência de falar pela ordem nesse instante. Pela ordem. Deputado, a única coisa que eu quero solicitar a Vossa Excelência, que para que não tenhamos que continuar num debate, e num debate que venha com agressões e palavras que não tenham amparo no decoro parlamentar, que Vossa Excelência solicite que sejam retiradas as últimas palavras do deputado Daniel das notas taquigráficas, sob pena de eu ter que responder. Não quero entrar e continuar no debate, mas não posso concordar que elas sejam mantidas nos anais desta casa. Deputado, essa presidência simplesmente interrompeu a manifestação do deputado Daniel Marques por entender que ela estava intempestivamente sendo efetuada. Então, ele não concluiu sequer aquele pronunciamento. Então, essa presidência entende que agiu de maneira correta, impedindo apenas que o deputado permanecesse fazendo uso da palavra. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, eu protocolei, logo no início da abertura dessa sessão, uma moção parabenizando a Polícia Civil em função da prisão do Pedro Maluco. E, da mesma forma que solicitado pelo deputado Rainha e combinado com ele, gostaria que a minha moção também fosse incluída na pauta do dia, da mesma forma que concedido àquele deputado. Essa presidência defere, e tão logo sejam lidas as moções, elas serão incluídas extra pauta na ordem do dia de hoje. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Jorge Cauí, pela ordem. Senhor presidente, meu pedido de questão de ordem, porque eu não pude me inscrever hoje, eu desejava muito me manifestar, desejo, aliás, quanto ao viveiro 1. Eu fiz uma visita lá sexta-feira e vi a coisa mais linda, aqueles homens trabalhando, plantando, regando, a coisa me encantou, de fato. Mas quando souberam que eu estava lá, eu fui cercado por quase todos os funcionários. As lamuras, a tristeza de ter que perder o emprego. Ter que perder o emprego porque o governo do Distrito Federal está exigindo agora um concurso público. Está certo que o governo exija, mas que dê oportunidade para aquelas criaturas de que concorram ao concurso, mas não da maneira que estão programando. Porque, da maneira que estão programando, aqueles analfabetos, aquelas pessoas que não sabem nada, só sabem trabalhar, não tem jeito de fazer o concurso. Eu estou muito triste, senhor presidente, porque na legislatura passada, Vossa Excelência mesmo votou favorável para que esses servidores contratados permanecessem no trabalho, porque o PT queria que 8 militantes fossem para a rua. E na hora da votação, saíram do plenário para não votar a favor de que eles permanecessem. E agora o governo o do PT está com tudo na mão, estão botando esses funcionários na rua com pressão desleal. Por quê? Porque os que quiserem sair voluntariamente receberão seus direitos trabalhistas. Os que não quiserem não sabem se receberão ou não o direito trabalhista. Então, isso é uma vergonha que está se passando. Eu ainda pergunto a Vossa Excelência, senhor presidente, será que o governo do Distrito Federal não teria que mandar para a Câmara um projeto de lei para demitir essas criaturas da maneira que eles estão fazendo, com a deslealdade, com desonestidade? Isso é um absurdo que estão procedendo com essas criaturas que precisam trabalhar. São mais de 8 mil pais, 6 mil pais ou mães que vão para a rua porque não têm condições de fazer um concurso como esse. Obrigado, presidente.
Há expediente sobre a mesa. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Miqueias, pela ordem. Gostaria tão somente de fazer o registro da presença aqui na galeria dos representantes do Sindicato dos Frentistas de Brasília, representantes estes que estão aqui colhendo a assinatura dos demais deputados, em função de um projeto de nossa autoria que tramita nessa casa, em que discute a não permissão da instalação de bombas de autosserviço para postos de gasolina, levando em conta algumas questões, não só a questão do